Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Prazer grande demais estar aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias digitais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Programa hoje muito legal, convidado aí, nota 10, uma pauta super leve, né, com assuntos relacionados às empresas, fusões e aquisições, vamos falar de estratégia de negócio e vamos falar de transição de carreira, vamos falar de tecnologia e educação financeira, né, Eduardo? Que é a nossa paixão em comum, educação financeira para melhorar a vida das pessoas. Um prazer muito grande estar aqui com esse cara nota 10, vocês vão ver, o Eduardo Forte. O Eduardo é empresário, mentor, e é um cara novo ainda, mas tem uma trajetória já muito relevante aí no mercado empresarial. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, tá? De verdade, muito feliz aqui com a sua presença. Já fazia um tempo que a gente estava alinhando a agenda. Verdade. E hoje deu certo. E, cara, para que as pessoas te conheçam melhor, antes da gente começar aqui a nossa pauta, fala um pouquinho aí da tua trajetória profissional de tanto sucesso, amigo, para que a gente possa te conhecer melhor. Primeiramente, obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui no Inovação e Negócios. São dois temas que eu costumo sempre falar e gosto muito de estudar sobre, né? Então, acho que está tudo aqui alinhado. Então, para quem talvez não me conheça... É bom o tema, né? Inovação e Negócios, né? É bom. Eu gosto da pauta do programa, do tema do programa, é bom. É isso, acho que ele trata muito de inovação, de tecnologia e também fala ali de gestão. Acho que são pautas bem interessantes, como você falou no começo da nossa conversa aqui. Prazer, meu amigo, enorme. Então, vamos lá. Para quem realmente não me conhece, Eduardo Forte, né? Eu sou aqui do Ceará. Então, eu sou empresário atualmente, mas nem sempre fui empresário. Então, minha carreira de fato começa ali, acho que desde os 15 anos de idade, comprei meu primeiro emprego, né? Ainda com viés educacional. Sempre gostei, apostei muito que a educação, ela de fato faz a diferença na transformação de vidas, né? E dito isso, eu comecei minha atuação profissional de fato dando aula de matemática. Então, ainda que de repente, isso ainda no ensino médio, por exemplo, depois logo em seguida... Aonde, Eduardo? Escolas públicas, lá em Caucaia, inclusive, que é a minha terra natal, né? Então, tinha um programa educacional à época e eu pleitei esse programa educacional e atuei como monitor / professor de matemática. Foi uma experiência muito boa, com um viés mais social, né? E ali foi bacana porque eu consegui me mostrar ali a capacidade de falar com públicos, né? Ainda que sejam meus alunos, né? E também, de fato, começar a trabalhar. Começar, de fato, ali a ganhar meu dinheiro e conquistar o que eu, de fato, gostaria de conquistar cada vez mais, né? Acho que ele foi o start de tudo. Isso ainda no ensino médio. E eu sempre entendi, Daniel, que a educação que transformaria a minha vida. Já que eu vim de uma família classe média, baixa, assim, não tão pobre, mas também nunca tive tantas posses. Então, entendi que a minha mudança de vida vinha pela educação, pelo estudo. Eu apostei muito nisso e segui ele para administração, pela UFC, então assim, sou formado em administração. Na FEAC. Na FEAC. Eu me formei lá, Eduardo. Pô, é mesmo? Eu fiz economia. Eu sou formado em economia pela UFC, lá na FEAC. Perfeito. Que tem o curso de administração, contabilidade, economia e atuários. Né? Exatamente isso. Assim, acho que é uma faculdade que me ensinou muito. E lá eu consegui, de fato, abrir ali a mente para quais áreas eu gostaria de atuar, qual, de fato, eu iria direcionar, de fato, meu trabalho, né? Minha atuação no dia a dia. Logo em seguida, logo cedo, eu comecei já a migrar ali para... Enquanto não surgiu a oportunidade de estágios, eu fui trabalhar no IBGE. Então, trabalhei no censo, fui, de fato, visitando famílias ali no dia a dia, para poder, de fato, ali entender um pouco mais como é que era o cenário econômico das pessoas, a parte de vida... O censo, de fato, demográfico, todo mundo faz aqui, acho que nas suas casas, né? Então, eu participei durante 6 a 8 meses no IBGE e, logo em seguida, fui, de fato, migrar para a trajetória profissional. E aí, de fato, eu comecei a atuar em administração. Passei por empresa de tecnologia, uma grande empresa aqui no estado do Ceará. Passei depois para o ramo de consultorias. Atuei por alguns tempos ali também pelo Sebrae, inclusive, como consultor. Depois disso, migrei minha atuação para uma empresa de logística. Muito aprendizado, consultoria, né? Para todos, acho que sem dúvidas. Eu diria que... Lidar com várias empresas diferentes, de setor diferente, lideranças diferentes, culturas distintas. O consultor, no seu caso, deve ter sido muito rico, né? Segmentos diferentes também mostravam segmentos assim, diferentes. Tinha que aprender de tudo um pouco e a todo momento. Então, acho que isso foi muito desafiador. Eu digo que o meu maior desafio para o Sebrae foi essa atuação enquanto consultor, né? De aprender um pouco de cada segmento que eu atuava.
Porque num dia era no varejo, outro dia era na tecnologia, outro dia era em qualquer outra coisa, na indústria, por exemplo. Então, assim, a gente de fato tinha uma atuação muito diversificada, mas foi uma grande escola para isso. Depois, tive uma trajetória de por volta de 6 anos, em empresa de logística, né, a Transnordestina. Então, assim, acho que passa ali toda a malha ferroviária do Nordeste. Trabalhou lá? Trabalhei lá. Eu digo que ali foi talvez a minha principal escola fora empreender. De desafio, de resiliência, de fazer ali a diferença e ver o impacto que eu fazia para algo muito maior. Acho que ali eu aprendi. Infraestrutura, né? Incrível, exatamente, infra. Então ali eu consegui aprender de como a operação acontecia, mas não só isso, né? Como eu sempre atuei muito no viés mais administrativo para projetos e financeiros dessas empresas que eu passei todas, né? Então eu consegui ali entender de orçamento, entender de valuation. Então foi lá meu primeiro gatilho do mercado financeiro, vamos dizer assim. Ainda que não era uma empresa de mercado financeiro, mas a área que eu atuava era a área responsável por algumas demandas ali vinculadas ao orçamento, viés ali de planejamento financeiro. Então ali foi minha primeira experiência prática na coisa realmente, né? Eles foram 6 anos de carreira. E meus últimos 2 anos lá foram concomitantes com o empreender. É aí que de fato vem, que talvez aqui todo mundo talvez me conheça de forma muito mais massiva, a Talos, que é a empresa ali que eu fui cofundador. É o famoso Eduardo da Talos, né? Só me chamam assim, Eduardo da Talos ou então Edu da Talos, é um dos dois. Edu da Talos. Exatamente isso. Então, minha trajetória de empreendedorismo começou ainda no paralelo ao enquanto empregado na Transnordestina. Foi, de fato, uma preparação ali, de 1 ano e meio, 2 anos, para fazer a migração ali, de um profissional, de uma empresa, e passar, de fato, a empreender do zero, entendeu? Eduardo, a gente vai já entender essa tua história muito bacana no meio empresarial, lá na Talos, e que, né, hoje já tomou outras dimensões com a ação sua hoje muito diversificada e novos planos aí que estão por vir, que a gente vai tocar assim nesse assunto. Mas só para a gente, antes de entrar nisso, eu acho que a gente precisa falar, que você falou muito aí da sua veia empreendedora, né? Perfeito. Começou a trabalhar muito novo e você abdicou de muitos bons empregos, Transnordestina, empresas de tecnologia antes, grandes. Então, assim, você abdicou de situações eventualmente confortáveis, zonas de conforto, e buscando o desconforto que é empreender. E aí, todo o meu respeito, Eduardo, eu tenho certeza que você concorda comigo, todo o meu respeito ao empreendedor, né? Concordo demais. O empreendedor é o cara a pessoa, a mulher, o homem que toma risco, que gera emprego, né? Que paga imposto. Então, assim, onde é que você percebeu essa veia empreendedora? Por que trocar posições eventualmente confortáveis na vida profissional, como executivo de algumas empresas, e empreender? Antes da gente entender aqui o case da Talos e o que aconteceu depois. Claro. Acho que desde Faz sentido, né, Eduardo? Faz total sentido. Acho que eu acredito muito de que, de fato, quem move a economia é o empreendedor e seu time, né? Então, acho que a gente faz a diferença na sociedade. Acho que a coisa mais linda é ver ali uma empresa crescendo, com colaboradores novos chegando, mais emprego sendo gerado, mais renda sendo gerada. Acho que isso é muito bonito e precisa cada vez mais fomentar isso. Acho que é uma coisa positiva para o país, né? A vontade de empreender, efetivamente, ela veio desde cedo. Talvez não com a palavra de empreender, mas muito mais com a palavra, tipo assim, eu queria construir algo meu e eu queria construir algo grande. Acho que as frases seriam essas. E eu fui entendendo com o decorrer Não tem da aquela vida... história que você sonhar grande é o mesmo preço, é a mesma sonhar facilidade baixo, de sonhar pequeno, né? Isso, então sonha grande. É isso, sim. Acho que eu entendi muito cedo que eu queria alcançar algo grande. Eu queria conquistar coisas. Eu queria ter uma vida boa para mim, para minha família. Eu queria conhecer novos lugares. Eu queria, de fato, fazer algo grande. Com o tempo, fui entendendo que a forma de conseguir seria empreendendo. Ao menos para mim, é a realidade. Isso foi uma construção. Não vou dizer que quando eu cresci eu sabia que eu ia montar uma empresa de tecnologia. Mas eu sabia que eu queria construir algo grande. E tudo vem de um sonho, né? Eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de mentalizar. Eu faço mapa mental ali com as fotos. Faço desde mapa mental? Faço muito tempo já isso. Eu acredito muito que eu, olhando ali no começo do ano, o que eu quero alcançar naquele ano, naqueles próximos anos, me ajuda a enxergar onde eu tenho, o que eu tenho que fazer para poder alcançar. Rapaz, isso é tão verdade que eu sempre falo isso. Antes de você dar uma energia em alguma coisa no seu trabalho, antes de você dar um gás em alguma coisa, planeje antes. Perfeito. Faça um planozinho estratégico
porque você não perde energia na execução. Porque se for uma execução desorganizada, né, Eduardo? Você vai perder energia. É cansativo e frustrante. Você vai ser cansativo e frustrante. Conversa muito boa com esse cara, cabeça boa, leve, né? Um cara competentíssimo, história muito bacana. Obrigado. Que é o Eduardo Forte, que é empresário, mentor. Né? E a gente vai aqui bater um papo super leve sobre fusão e aquisição de empresas, estratégias e educação financeira. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para entender o início dessa trajetória empreendedora desse cara nota 10, que é o Eduardo Forte. Segura aí, de volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. De volta com o nosso programa Inovação e Negócios, super especial de hoje, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias digitais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa também aos sábados, às 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. E eu fiquei sabendo, viu, Marcelo, que eu estava em Juazeiro do Norte essa semana, e a Jangadeiro chega lá no Cariri, então muita gente me dando notícia lá, que assiste o programa. E eu vou fazer um programa muito legal lá em Juazeiro, lá no Cariri, 1 ou 2. Eu vou passar uma semana lá trabalhando, que a gente tem filial lá do nosso negócio. E eu vou aproveitar e vou entrevistar uma série de pessoas lá para a gente falar da pujança da região do Cariri. Então, daqui para outubro, novembro, esse projeto vai sair do papel, se Deus quiser. Recebendo hoje esse cara nota 10, que é o Eduardo Forte. O Eduardo é mentor, é empresário, com uma história muito bacana aqui na área de tecnologia. E a gente está conversando sobre fusões e aquisições de empresas, estratégia, e vamos já chegar em educação financeira. Eduardo, a gente no último bloco, a gente falou da tua história e a gente falou de empreendedorismo, a tua veia empreendedora desde cedo. Cara, sem mais delongas, vamos aqui pro... Você disse que nos últimos 2 anos do seu trabalho lá na Transnordestina, você começou a ficar inquieto, querendo montar o seu negócio e construir o seu sonho. E aí nasceu a ideia da Talos, né? Junto com o seu sócio. Perfeito. Conta pra gente aí, cara, como é que surgiu a Talos, essa empresa, fala um pouco da tese da Talos, uma empresa de inovação, de tecnologia, que tem um sucesso absurdo aí até hoje. E, enfim, conta pra gente como é que nasceu a história da Talos, por favor. É sempre muito bom falar sobre isso, né? É muito bom falar sobre isso e é uma história que inspira muita gente, cara. Eu fico muito feliz inclusive disso. A mim. Pô, perfeito. Assim, a Talos, para quem talvez não conheça tanto, ela é viés tecnológica, é uma famosa startup, né, na sua origem, mas ela começou até antes da minha entrada na própria Talos. A ideia Talos, ela veio do meu sócio. A época, né? A dor do mercado veio talvez em 2014, muita gente 2015. Me pergunta, Eduardo, Pode falar. Daniel, o que é startup? Boa. Né? Apenas conceituando, startup é uma empresa pequena, né, que nasce geralmente em fundo de quintal, em uma salinha na casa de alguém, Exato. numa porta de garagem. E é empresa geralmente com muita tecnologia envolvida e que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, Perfeito. Isso é uma definição assim, Perfeito, facilzinha, tranquila de startup, que é a Talos. Perfeito, exatamente isso. E a Nasceu como startup, né? Nascemos como startup. A ideia da Talos, a dor da Talos, veio até antes de tudo isso, sabe? Veio lá em 2014, 2015, pelo meu sócio, que naquela época estudou um pouco o mercado e identificou um pouco esse cenário. E aí ele pivotou algumas vezes o negócio, que foi para outros nichos, como o nicho médico, por exemplo. E só em 2018 para 2019, com minha entrada da minha outra sócia também, que somos os 3, né, os fundadores ali, que a gente de fato trouxe ali do que seria a Talos daqui para frente, do que talvez todo mundo aqui talvez conheça um pouco mais. A Talos é uma plataforma de atendimento digital. Então, naquela época, né, acho que alguns anos atrás, o mercado estava muito focado em uma experiência de venda, experiência de atendimento pelo digital. Eu falo em pandemia, eu falo no mercado que foi acelerado com a pandemia e isso mudou totalmente o comportamento do consumidor. Então, o WhatsApp começou a ser uma fonte de comunicação muito mais forte, não só para falar com amigos, mas muito mais para vender, para se comunicar, para atender clientes. Então, a gente entendeu que essa onda, a gente precisaria surfar ela.
a onda do atendimento no digital fazia todo sentido. Essa tese fazia todo sentido. Atendimento escalável, né? Totalmente. O foco sempre foi em escala. A startup ela precisa ter um viés de escala. É uma premissa. Então, a gente entendeu lá em 2018, para 2019, na verdade, a entrada de uma plataforma que pudesse atender essa dor para um mercado mais massificado. E essa foi a construção inicial do que foi a Talos. Então, nós basicamente, você fala que faz 19, né? Eu estou falando que o momento pré-pandemia, mais todo o resto da pandemia. Então, a gente basicamente é uma empresa que nasceu praticamente no início da pandemia. Quando eu olho assim, o viés ali de desafio da operação da Talos, né? Então, a gente basicamente cresceu muito durante essa fase, porque o mercado entendeu que precisava estar no digital, ao passo que o físico estava fechado. Então, a Talos cresceu muito durante todos esses anos que a pandemia acabou também acontecendo. A gente conseguiu crescer não só em processo, mas também em processos de resultado comercial. O mercado precisava entender que precisava se comunicar no digital e a gente conseguiu se essa plataforma estava pronta no momento certo para atender essa demanda. Então, acho que isso foi primordial. Aí vieram vários e vários cases, vários clientes que conseguiram usar a Talos como plataforma. Eduardo, esse crescimento tão acelerado, você é um cara que fala muito em estratégia. Perfeito. Né? Assim, qual foi a estratégia? Vamos dar... Você disse que tem alguns cases que pode... Perfeito. Assim, porque foi um crescimento muito rápido. Perfeito. E embasado com muita eficiência na entrega, na operação. Então, assim, o que é que você acha que foi a principal causa desse sucesso tão rápido, da eficiência da operação da Talos no começo ali? O que é que você olha para trás e fala, rapaz, pô, isso aqui... acertamos muito aqui. Isso foi muito claro pra gente. Acho que o principal ponto, talvez, são dois principais pontos. O primeiro ponto, basicamente, é o ponto mais técnico. A gente entendeu que a Talos poderia ser uma startup por startup. Que, basicamente, quem conhece, talvez, entende que startups, às vezes, buscam viver de investimentos para poder conseguir sustentar. Nós não. A Talos precisa ser uma empresa que se paga sozinha, que tem consciência de que os custos precisam ser equilibrados. Isso foi desde o dia 1. Porque as startups, de um modo geral, empresas que usam muita tecnologia e com operação muito escalável... Consome muito recurso. Precisa de muito recurso, né? Então, exatamente. É muito comum que a grande parte delas busquem recursos externos, aí vai de investimentos de anjo, private equity, enfim, como fonte de se financiar. A gente entendia que isso era um caminho que fazia sentido, mas para a gente, talvez, o caminho mais correto seria: somos uma empresa como qualquer outra que precisa dar lucro. Então, essa cabeça fez toda a diferença. Essa cabeça de manter uma estrutura enxuta... Cara, isso é disruptivo, viu? Assim, falar uma startup sustentável no curtíssimo prazo. Exatamente. Como é que vocês conseguiram isso? Rapaz, alguns produtos focados ali no curto prazo, girando... A plataforma estava pronta, né? A tecnologia sempre foi a mesma, né? No sentido de que era o mesmo produto, no fim das contas, sendo oferecido. Acho que talvez o grande diferencial foi estrutura enxuta. Nós tínhamos um bom sócio comercial que desbravava o mercado. Tínhamos 2 outros bons sócios de retaguarda. Eu e a minha outra sócia no financeiro, na operação, no pós-venda, no que seria o CS. Então, a gente se organizou muito em termos de estrutura para conseguir atender o cliente que chegava na casa e garantir que ele continuasse. Então, a gente manteve por muito tempo estrutura enxuta, que conseguisse se pagar, e no segundo ano já estava usando lucro. Eduardo, eu sou economista, eu sou muito apaixonado por economia e eu gosto demais de teoria do consumidor, de analisar o comportamento do consumidor racional. Perfeito. E esse momento de tecnologia, a fase que nós estamos vivendo, a gente vai já falar um pouco desse mercado onde surgiu a Talos. Esse mercado tem envolvido, de uns anos para cá, uma mudança muito grande no comportamento dos entes econômicos. Então, a forma que as pessoas interagem entre si, não só as pessoas, vamos lá, a nossa relação com o governo, a nossa relação do consumidor com o fornecedor, as relações econômicas de um modo geral, o consumidor com as lojas, com a marca, as compras digitais, o que a tecnologia mudou e influenciou no comportamento dos entes econômicos. E vocês foram muito aí no modelo, né? É tipo mudar um perfil de compra, um perfil de atendimento ao cliente. Perfeito. Como é que isso foi imaginado? Que é muito novo. É muito novo, mas a gente entendeu que existia um comportamento diferente no Brasil. O WhatsApp, ele tem um comportamento um pouco atípico para o mercado em relação ao Brasil e em relação ao mundo. Então, o Brasil ele consegue adotar muito bem a ideia de fazer tudo pelo WhatsApp como ferramenta de rede social. Cultura mesmo, né? Cultura. A nossa cultura, ela tem muito esse padrão da informalidade no trato ali no dia a dia. Então, a gente consegue comprar pelo WhatsApp, falar pelo WhatsApp, reclamar pelo WhatsApp.
Você tem hoje bancos pelo WhatsApp? Bancos plugados lá pelo WhatsApp? Eu diria que o melhor sistema bancário do mundo é o Brasil, assim, o brasileiro. Acho que pela capacidade tecnológica. Então, a gente tem um comportamento um pouco diferente do resto do mundo. Então, a gente entendeu isso muito cedo. O WhatsApp acabou sendo sempre uma ferramenta base para o nosso negócio, que a gente entendia que o brasileiro estava lá. E você atuando no ambiente de WhatsApp, querendo ou não, você pega toda uma infraestrutura de segurança da própria ferramenta do WhatsApp. Perfeito. A própria Meta, ela também entendeu esse mercado. Então, ela começou a criar APIs ali oficiais para poder transitar essas comunicações entre empresas. Ela entendeu também que isso era um movimento natural do mercado. Então, com o passar do tempo, ela começou a acreditar que esse é um caminho que as empresas poderiam cada vez mais se comunicar usando Facebook, usando WhatsApp, usando Instagram, que faz parte do grupo, né? Então, a gente acabou navegando muito em cima dessa onda das redes sociais, porque o brasileiro estava começando a se comunicar, a vender, se relacionar por essas redes sociais. É muito interessante, né? Você entender o cenário, entender o momento, entender a forma de interação entre as pessoas, consumidores, fornecedores, empresas. É um momento da história da cultura, né, do mundo e lançar um produto inovador, totalmente adequado a essa fase. Isso é magnífico. Conversa muito boa aqui com o Eduardo Forte. O Eduardo é empresário, mentor. Está contando aqui esse case incrível da Talos. No próximo bloco a gente vai entender que essa empresa foi vendida. Perfeito. Né? Houve uma fusão, né? Uma aquisição, na verdade. Uma aquisição, ela foi vendida. E segura aí que a gente vai já entender, tá certo? Como é que está a Talos hoje. A gente vai entender o que é que o Eduardo está hoje fazendo, que ele está em transição de carreira, que Perfeito. É outro ponto muito importante que a gente vai falar aqui, que é transição de carreira. Perfeito. E como é que está a Talos hoje, como é que foi essa venda, para quem foi, por que foi. Segura aí que a gente volta já. Excelente. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. De volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT, com alegria enorme de receber aqui o Eduardo Forte, que é empresário, mentor, e já tem uma história, um cara muito novo, mas já tem uma história bem relevante aí no mercado empresarial aqui do Ceará. Agradeço demais o meu amigo querido, meu sócio, Gabriel. Tá? O Gabriel é um cara que eu adoro e graças a ele, que está aqui presente no estúdio, nos dando a honra da sua presença, graças a ele que esse momento aqui está se concretizando. Tá? Obrigado, Giga. Tamo junto, meu irmão. Eduardo Forte, meu amigo. Entendemos no último bloco o sucesso do modelo da Talos. Perfeito. Em uma situação de atendimento escalável Perfeito. Pelo WhatsApp, digital e tal. Excelente. A Talos foi vendida. Exatamente. Né? Quando que aconteceu isso? E vocês, fundadores, saíram da operação? Como é que foi? Perfeito, foi vendida. E por que foi vendida? Estava na hora já de um novo plano de vida, de um novo projeto. Aquele DNA empreendedor lá de trás já começou a... Pensar outras coisas, né? Pensar outras coisas. Conta essa história pra gente aí. Acho que a gente falar de quando por quem foi, mas falar um pouco do porquê escolhemos essa opção de vender, né? Perfeito. A Talos sempre teve o objetivo de ir para um IPO. Nosso objetivo lá, quando ele criou, era vamos abrir para a Bolsa. Era o sonho grande. Lançar ações na Bolsa. Perfeito. Era esse o objetivo Abrir o capital inicial. Na Bolsa. Era esse o objetivo inicial. E a gente se preparou, organizou a empresa para que fosse, enfim, uma realidade ao longo de mais alguns anos para frente. Que legal, um projeto hein? mais demorado, a gente sabe disso. Que legal. Mas o crescimento acelerado, mais ali os bons cases de clientes, acho que a reputação da marca e o que a gente construiu durante esses anos chamou a atenção. E aí, para quem talvez saiba hoje, né, a TOTUS/RD Station foi de fato essa empresa, né, esse grupo que nos encontrou ali e negociou ao longo de alguns bons tempos, alguns meses, para poder de fato chegar na conclusão do M&A, né, da fusão e aquisição com eles enquanto grupo. Então hoje a Talos ela não existe mais enquanto Talos, existe como RD Station Conversas.
ela... A Talos foi vendida para TOTS. Para TOTS, exatamente isso. Ali por volta de 2022, foi de fato ali a venda efetiva ali da coisa. Meteórico então, hein, Eduardo? Foi, porque a gente abriu a empresa quando? 2020? Não, 2019? Acho que é a operação 19, mas assim, o CNPJ ali final, ali de 17 para 18. CNPJ, mas operação mesmo, cliente rodando 19. Até 18 foi basicamente tecnologia, pivotava. Os sócios saíram da operação? Vocês saíram da operação? Saímos ao final do ano passado, deixa eu dizer, 2025, né? Então 2024 a gente ficou saiu. um tempo lá ainda. É muito comum no mercado de fusão e aquisição, operações que a gente faz uma venda e segue-se ali para um processo chamado earn-out, né? Que aí eu fico ali na operação enquanto executivo, tocando o bolo, e ao final do período a gente faz um novo recálculo de valuation para poder de fato ali fazer ali a saída definitiva da operação. E assim nós fizemos. Ficamos mais 2 anos efetivamente na operação, tocando ali a Talos, o que vinha a ser, todo o crescimento dela até o final do ano. A operação foi incorporada então pela TOTS. Pela TOTS, é exatamente Meu isso. amigo, vamos falar um pouquinho de fusão e aquisição, porque quando a gente fala em fusão e aquisição, nada mais é do que compra de empresas por outras empresas. É isso. Ou fundos de investimentos que compram participação em empresas. Perfeito. Eu gosto de falar nisso como se fosse uma situação de modificação no controle acionário de companhias. É isso. Não é isso? É isso. E isso pode ser uma coisa que para muitas pessoas seja uma coisa complexa, mas todo dia tem negócios envolvendo fusão e aquisição ou aquisição de empresas. Todo dia tem. E você estava conversando isso comigo ali, dizendo exatamente isso, da quantidade de negócios que existem. É um mercado muito ativo, não é isso? Ele é muito ativo, globalmente falando, inclusive, tá? Não só no Brasil. E, claro, em quantidade, em valor monetário, as grandes empresas acabam chamando mais atenção midiática. Mas em termos de volume, hoje as médias empresas têm um volume, inclusive, quantitativo maior de fusões e aquisições durante o ano acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, no mundo. Então, assim, é muito comum essa operação. Aqui a gente pensa de forma muito mais, como se fosse uma coisa muito difícil, muito distante da gente. Mas não. Qualquer operação que você fala de juntar 2 empresas para virar uma terceira muito mais forte, é uma fusão e aquisição. Entendeu? Acho que isso é muito comum. Uma operação, até, por exemplo, estava lendo um pouco sobre atrás ali de uma farmácia maior compra farmácia de bairro, isso é uma fusão e aquisição. Então, hoje é uma realidade que é muito massificada em todo o globo. E no Brasil não poderia ser diferente, né? Eduardo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Eu queria voltar um pouquinho. Claro. Vamos lá. Houve uma preocupação sua, de vocês, 2 sócios lá, que a TOTS mantivesse a estrutura da operação, né? Hoje o negócio continua de outra forma. De outra forma, exatamente mas isso. Continua com o mesmo propósito de vocês, né? Ou seja, claro, o DNA de vocês continua na operação hoje, né? Fica, porque isso é cultura, né? A gente, naturalmente, a gente negocia termos, né? Então, a gente negocia muito questão de autonomia, de garantir ali um time sendo continuando durante um tempo, naturalmente, por performance, naturalmente, também. Mas acho que a semente da cultura, do que a Talos é, do que ela acredita, de como ela cresce, isso permanece nos colaboradores. Independente da mudança do controle acionário. Exato, exatamente, né? Isso. E eu até acho assim, que a opção de fazermos M&A com a TOTS /RD Station fez muito sentido porque nós tínhamos sinergias em cultura, sabe? A máquina da RD Station ela é muito parecida, ela acredita de forma muito próxima do que também a Talos acreditava. Então, acho que as coisas se conversam muito, sabe? Acho que isso é um diferencial. É porque eu encaro isso de uma forma diferente. Eu encaro assim, às vezes você pensa, pô, o cara vendeu a empresa, ele vendeu o sonho. Pelo contrário, aquele sonho que você teve lá atrás, ele pode, e na minha cabeça foi muito incrementado e aumentado através de uma venda para uma empresa grande. Total. Tá certo? Empresa super respeitada que é a TOTS, que vai pegar aquele sonho, porque há um alinhamento de cultura aí muito grande. Total. Da TOTS com a Talos, né? Total. Então, aquele sonho lá está sendo encarado agora de forma exponencial através de um outro modelo. Exato. E assim, falando isso. É isso? É isso, e não só isso. Acho que você falou de sonho, a gente conseguiu realizar o sonho por essa transação. Vou explicar o porquê. Nós tínhamos sempre isso, nós enquanto sócios, um sonho de que a Talos fosse a principal ou uma das maiores do Brasil em atendimento digital. E com essa transação, a gente conseguiu realizar isso. A gente entregou uma operação em todo o Brasil, com alguns poucos players fora do país, inclusive. A gente entregou uma operação ali, enfim, com um faturamento recorde. Então, a gente conseguiu realizar esse objetivo de ser uma das maiores do país. E Entendi. hoje é uma das maiores do país. Então, a gente conseguiu realizar esse sonho lá atrás, dos sócios, por uma transação que vinculava a TOTS. Essa informação é muito importante ser dada. Então, quando vocês venderam para a TOTS,
Era uma operação já nacionalmente, Já estávamos em todo o país. inclusive fora do Brasil. Isso, de forma muito pontual, mas estávamos. Com algumas empresas que funcionavam lá e cá, nós tínhamos alguns clientes um pouco ali fora do eixo Brasil, né, na verdade. Uma empresa cearense, né, Exatamente. que foi vendida para a TOTS em 2022, 22, exatamente isso. né, e os sócios ficaram lá até 2024. A gente vai já conversar um pouquinho do seu novo momento de transição de carreira, Boa, tá? claro. Mas eu acho que a gente não pode deixar de citar, Eduardo. A gente já falou aqui a importância do momento atual no que diz respeito à tecnologia, Excelente. né? Eu estava te dizendo isso em off e a minha opinião, Eduardo, é a seguinte: a disrupção mercadológica e mundo e empresarial que a gente está vivendo agora, para mim, é mais significativo do que na Revolução Industrial do Perfeito. século XIX, na minha opinião. Porque talvez um dos conceitos mais importantes em economia seja produtividade. A Revolução Industrial, ela trouxe produtividade para as empresas, para o mundo, Perfeito. que é você produzir a mesma quantidade de bens em um tempo menor. Você ganha produtividade. É exatamente isso que acontece agora pelo advento da inteligência artificial, por Excelente. exemplo. Excelente. Você tem um ganho de produtividade absurdo. E aí vem as mesmas discussões filosóficas, políticas, no que diz respeito ao que é que isso vai causar em relação ao emprego, por exemplo. Eu vou poupar emprego por causa disso? Era a mesma discussão Lá atrás, né? que houve no século XIX pelo advento da tecnologia das máquinas, né? Então, por que é mais significativo, na minha opinião, Eduardo? Porque essa velocidade, né, de mudança e ganho de produtividade pelo advento da tecnologia, da inteligência artificial, ela se dá, não digo nem exponencialmente, se dá de modo Falou a quântico, né? quântico, né, digamos assim, né? Uma coisa diz, né, que a IA ela dobra a cada 6 meses, né? Tem esse comportamento, Tem né? esse comportamento de duplicar. Isso é inimaginável. Nunca aconteceu algo na inimaginável. história até com esse comportamento. Pronto, então, perdão se eu me alonguei muito na minha pergunta, no meu ponto, mas eu queria falar um pouquinho, você que é um cara, né, que tem esse sucesso empresarial na área de tecnologia, de inovação, como é que você encara esse momento de inteligência artificial? Já foi uma disrupção muito grande o seu atendimento digital. Perfeito. Com o surgimento da Talos. A gente está indo para onde, Eduardo? Eu acredito muito que a IA hoje é essa nova onda, né? Acho que a humanidade ela vive grandes ondas que mudam muito o comportamento de vida e comportamento ali, inclusive, de pensamento da população de um modo geral. A gente teve a Revolução Industrial, que mudou todo esse comportamento à época. Eu digo assim, a Talos surfou ali na época do nosso início, né? A onda do atendimento digital, o comportamento da população deixar de ser apenas físico e também ir para o mercado digital, para viver lá também. Mas agora eu acho que tem uma onda muito maior, inclusive, a IA. A IA, ela traz sim essas discussões do passado, e eu acho que, estou falando dos bastidores um pouco atrás, né? Acho que a humanidade ela tem um comportamento muito cíclico, no sentido de que o que foi preocupação no passado volta a ser no futuro, mas as coisas se resolvem no passado e também se resolvem no futuro, então a gente vai ter sempre esse comportamento cíclico de que vou perder emprego, assim como foi a discussão lá atrás, no século XIX, na Revolução Industrial. Mas é muito mais sobre entender, conseguir navegar bem nessa nova onda, porque ela também traz muitas oportunidades. E é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo hoje uma aceleração de grandes empresas surgindo com valuations bilionários em pouco tempo, porque a IA está transformando isso. A gente está vendo assim, uma aceleração também da produtividade, do comportamento, trazendo ali mais insights, mais lógica, mais venda, mais resultado para diversos negócios e profissionais com o uso correto da IA. Então, é entender que a IA não deveria ser pensada como um inimigo. É muito mais como um aliado à produtividade e aliado também a você conseguir criar oportunidades usando ela. Eu acredito muito que vai ser um momento para a gente gerar oportunidades, novos negócios surgindo com base na IA, como base ali tecnológica, vamos dizer assim. Eu concordo plenamente com você, eu vejo como um momento altamente positivo, eu me sinto como um privilegiado de estar podendo vivenciar isso nessa época, e eu acho que esse ganho de produtividade gerado, a gente ganha tempo de fazermos outras coisas. Perfeito. Tanto em relação ao nosso trabalho, à nossa vida empresarial,
como também até termos mais tempo e nos cuidarmos como pessoas. Faz sentido. Tentarmos equilibrar um pouco essa, né? Então, você ganha produtividade, você faz mais coisas em menos tempo. Você fala uma coisa muito importante, Eduardo. Você se reinventa, você inova, verdade. né? Você tem um tempo útil de planejamento. Faz sentido. Né? E também que as pessoas usem isso para se cuidarem, né? Porque existe uma discussão muito grande hoje a gente vive uma fase de muita doenças relacionadas a estresse, a ansiedade, né? Comportamento mais mental ele também. Comportamento mais mental. Então, que essa produtividade nos dê tempo para a gente inovar, se reinventar. Perfeito. Né? E também cuidarmos. Nos cuidar, é verdade. Né? Que as pessoas interajam, que se cuidem. Então, eu vejo isso com muito otimismo. Eu concordo com você. Eduardo, eu estava pesquisando para estar aqui contigo e eu estava olhando o teu site e tal, já entrando agora no teu novo momento aí, tá? E teve uma frase sua que você... Quem está aqui conosco há alguns minutos já pôde perceber isso, né? Que você, né? Mas é uma frase muito forte sua, que eu acho que talvez é a frase que sempre te define, assim. Abre aspas, uma citação dele. A minha arma sempre foi a estratégia. Perfeito. Como é que é isso? Rapaz, eu sempre acreditei que eu tenho que fazer alguma coisa com um fim já imaginado, com um planejamento já feito. A minha migração de empregado para empresário não foi por acaso. Não? Não foi. Foi uma estratégia. Eu me organizei durante 2 anos financeiramente para ter uma passagem de bastão muito tranquila, porque, enfim, isso foi tudo planejado. Assim também, como eu falo, desse atual momento, né, eu mudei papéis dentro da própria Talos. Já fui CFO, fui CEO, e essas mudanças, a capacitação de tudo isso também são momentos... CFO comandava a parte financeira e o COO cuidava da operação em si da companhia, então, né? Então, assim, essas mudanças... Dava trabalho o COO da operação, né? Porque estava no Brasil todo... Tudo dá trabalho, hein? Tudo dá trabalho, né? Se não dá trabalho, não dá resultado. Acho tem que nada fácil, não né? tem nada fácil. E acho que tem que ser assim mesmo. Então, assim, acho que a estratégia, quando eu falo muito mais no sentido de que eu preciso entender onde eu quero chegar e montar um plano para que seja uma realidade. E eu vou seguir esse plano. Eu funciono de uma forma muito racional, muito lógico. Eu gosto de escrever, eu gosto de mentalizar e desenhar as coisas. Então, toda a minha carreira, ela seguia um plano, ela seguia um porquê da coisa. Eu escolhi administração na oitava série do ensino fundamental. Então, não foi uma coisa de que eu, no último ano, tem que escolher um vestibular, uma faculdade, escolher isso aqui. Não, foi uma coisa pensada. Então, eu acredito muito que isso, de fato, é o meu diferencial até hoje, inclusive. Inclusive, nesse novo momento de carreira, eu entendo que a estratégia, ela me pauta para falar, para me conectar e para fazer coisas diferentes, entendeu? Eu acredito muito nisso, como essa frase, de fato, é uma frase que me carrega já alguns bons anos. Sensacional, sensacional. Meu amigo, você saiu da Talos, vendeu a empresa e está em um momento aí recente de transição de carreira. Perfeito. E aí a gente entra numa pauta espetacular, Boa. que é uma pauta que é muito demandada por amigos, ouvintes, telespectadores do nosso programa aqui, que é exatamente transição de carreira. E transição de carreira não necessariamente é você trocar de emprego. Perfeito. Né? Perfeito. Transição de carreira, você pode fazer uma transição de carreira na própria empresa que você trabalha. Exato. No seu caso, você comandava a parte financeira, depois você foi comandar a operação, isso é uma transição de carreira. Perfeito. São funções diferentes, né, no seu dia a dia de trabalho. E você agora está em uma transição de carreira, mas de fato trocando de emprego. Perfeito, exatamente. Trocando de emprego. E aí eu quero elogiar o seu trabalho como mentor, Obrigado. o seu trabalho propaganda educação financeira para melhorar a vida das pessoas, que as pessoas tenham uma relação saudável com o seu dinheiro. Como é que está você que é um cara da estratégia? Perfeito. Qual é a estratégia do Eduardo Forte nesse momento, a partir da venda da Talos, que você saiu da Talos? Perfeito. Eu escolhi, nessa transição de carreira, seguir de fato o que eu tenho de melhor, para poder apoiar de fato ali as outras pessoas. Então, eu estou seguindo em 2 grandes vertentes. M&A, fusão e aquisição, em que sentido? Eu fiz do 0 a 0 essa etapa. Eu conheço do 0 a 0 o que é o fusão e aquisição. Já fazia valorização de empresa, sabe, pessoal que não conhece, antes de inclusive empreender. Então, isso aqui é uma frente que é um braço do Eduardo hoje, onde eu presto assessoria para empresários se organizarem e se
planejarem para um M&A daqui a uns anos. Então, hoje estou atendendo clientes que estão se organizando enquanto empresa. Você já está atendendo clientes? Estou atendendo clientes. Para se organizar para daqui a um ano e meio, de fato, ali no mercado e buscarem uma operação de fusión para o negócio deles. Isso já é uma realidade. Bem como também tem a outra frente, que é a parte financeira. Então, assim, eu sempre fui muito organizado e planejado financeiramente falando. Fui CFO, fiz administração, etc. Então, acho que é um conhecimento também que eu poderia ali apoiar outras pessoas. Então, eu foquei também em dar mentorias, de organizar ali a vida de empresários e de influenciadores ali em se organizarem financeiramente. Conseguindo ali garantir que eles consigam crescer, não só pelo ganhar mais, mas também pelo poupar, investir corretamente, no sentido de construir ali uma estratégia por trás que eles possam ali crescer de forma muito sustentável o negócio deles e eles enquanto pessoa física também, né? Na questão de criar orçamento, na questão de conseguir achar fontes novas de receitas para que eles consigam ganhar cada vez mais. Então, são duas fontes que eu estou aqui hoje me debruçando, porque é o que eu fazia ao longo da minha vida, né? Então, acho que eu estou muito olhando para esses dois pontos hoje, atualmente, como transição de carreira efetivamente, né? Eduardo, eu tenho muita admiração por você. Obrigado. Né? Tanto pessoal como profissional. Mas talvez uma das coisas que eu mais admire seja exatamente isso aí, cara. É o fato de você é um cara de muito sucesso empresarial, tá certo? Mas você se preocupa em agregar algo à sociedade a qual você está inserido. Perfeito. Cara, isso é muito legal, porque às vezes a pessoa olha para o seu próprio umbigo e aí não tem problema, cada um tem, né? Mas o fato de, assim, de você ter a grandeza, né, de querer passar experiências que você passou e foi muito bem sucedido para outras pessoas, cara, através de consultorias, através de mentorias, né? Preocupado que as pessoas investam melhor, que as pessoas tenham uma relação melhor com o seu dinheiro, cara, isso é admirável. Obrigado. E quando a gente fala em educação financeira, queria só deixar muito claro que não é nada relacionado a produto financeiro. Exato, nada a ver com isso. Ninguém está falando aqui nada. Eu acho que em alguma hora pode fazer sentido, mas não é isso. Não é falar de bolsa de valores, falar de renda fixa, renda variável, derivativo, ações. Não é isso. A gente está falando de educação financeira para que as pessoas tenham uma relação saudável com o seu dinheiro, que é uma das maiores fontes, né, de preocupação e inquietação das pessoas com questões relacionadas ao dinheiro. Com toda certeza. Então, isso é admirável, meu amigo. Obrigado, admirável. Obrigado. E me diga uma coisa. O que é que você pensa no seu planejamento para daqui alguns anos? A gente está vendo, você me disse ali, a gente, né? Você tem planos? Temos. Você tem projetos? Fala para a gente aqui o que é que você está maquinando aí. Além de manter o crescimento dessas duas estruturas aqui, acho que tem um outro ponto que é vir da tecnologia e eu pretendo continuar também nela. Então, hoje existe uma outra startup nascendo. Com outro sócio, a gente construiu uma relação nova, né? A gente entendeu uma outra do mercado. E hoje a gente está para lançar o que seria o que o mercado chama de MVP, né? Com o produto mínimo viável, uma versão ali inicial de um outro negócio, de outra startup, com foco em marketing de influência, que é basicamente essa relação de conseguir ali trazer ali o mercado de influenciadores, criadores de conteúdos e alinhar ali um trabalho junto com as marcas, as empresas. Então, a gente está criando uma plataforma que vai ajudar esses dois nichos aqui muito em breve. Ainda esse ano a gente espera lançar, de fato, esse produto, essa plataforma. E ela tende a ser, inclusive, por que não, uma nova Talos de crescimento. Eu queria entender esse modelo depois. Perfeito, vai ser um prazer. A gente abrir um pouco mais isso aqui, mas é um modelo que tem bastante oportunidade. Eu queria entender, viu, Giga? Queria entender depois esse novo modelo e eu vou dizer por quê. Você não tem noção de como eu valorizo o marketing e a comunicação para gerar valor para o cliente e para o negócio. Excelente. Porque comunicar é tudo. E quando eu falo comunicar, não é falar no microfone para muita gente aqui, como nós estamos fazendo. Não é só isso, não. Verdade. Eu acho que comunicar é exatamente o que a gente falou no começo, né? É a forma que as pessoas se interagem hoje via rede social. Verdade. Eu acho que a comunicação é muito importante. E o marketing, né? Então, assim, é muito legal esse teu modelo aí, cara. Perfeito. A gente está bem ansioso em lançar, a gente acredita muito nesse mercado e
É sobre isso. A comunicação é sobre engajamento. É sobre a capacidade de eu conseguir, na minha comunicação, engajar o que eu quero passar para aquela pessoa final, para aquele cliente, por exemplo. Então, a gente olhou muito para essa dor no mercado hoje e vamos buscar atender essa dor de uma forma que a gente entende que faz todo sentido. Qual é o jeito do Eduardo Forte de liderar? Rapaz, Eu sei que você é um cara discreto, perfeito. eu sei que você é um cara que gosta de trabalhar, Perfeito. tá certo? Um cara low profile, tranquilo, mas você, querendo ou não, você é um líder. Perfeito. Querendo ou não. Exato. E você agora está vencendo essa característica, está se expondo mais para poder melhorar a sociedade ao qual você está inserido. E eu me identifico muito com isso, tá certo? Muito com isso. Então você é um líder, querendo ou não. Qual é o jeito do Eduardo de liderar? Você tem razão, assim, acho que você falou uma coisa muito bacana. Eu sempre fui muito low profile, muito bastidores. E hoje eu entendi, um aprendizado, que eu preciso estar mais à frente também. E acho que esse movimento que eu estou fazendo agora é justamente poder conseguir alcançar esse objetivo também e, naturalmente, impactar mais pessoas dessa forma também. O Eduardo, enquanto líder, ele é um Eduardo que ele gosta de trabalhar muito com planejamento. Sou muito racional, via de regra. Via de regra, eu tenho um comportamento mais racional da coisa. Então, quando eu falo que eu gosto de liderar, eu lidero muito pelo exemplo e pela instrução. Eu gosto de ser aquele que ensina assim, acho que o caminho é esse, tem que fazer dessa forma, para que você toque o barco e, naturalmente, você, enquanto liderado, consiga ter a melhor performance possível, né? E eu não acredito muito naquele líder que tem que causar medo, né? Eu acho que eu trabalho muito com a ideia de parceria mesmo. Eu gosto de ter tem que ter um distanciamento para ter um respeito maior, mas eu estou sempre aberto ali a escutar meus liderados, a de fato ter uma proximidade com eles e discutir ideias. Eu diria que eu sou esse tipo de líder, né? Eduardo, a gente não pode falar de liderança sem falar de cultura. Não pode. Não pode. Então, assim, é sempre um ponto que eu gosto muito de entender. Como é que se mantém uma cultura forte em uma empresa que cresce, hein? É tão difícil. No seu caso lá da Talos, que você fundou com outras 2 pessoas, 2 sócios, né? Ok, era só vocês 3 ali, era a mesma cultura, mas o negócio vai crescendo e tal. Como é que mantém a cultura? Como é que mantém o jeito de fazer o negócio em uma empresa em expansão? É um desafio muito grande. Eu acho que é um dos principais desafios quando fala em empresa de expansão, né? Acho que a cultura a gente tende a manter para repassando isso para os liderados também. Então é importante que o nosso time de líderes também compre isso. Então criar ritos, sabe? A gente criava ritos de fortalecimento da cultura. O que eu quero dizer com isso? Tínhamos convenções trimestrais para poder trazer o time para perto da gente, reforçar a cultura, reforçar os valores, se reencontrar. A gente tinha ali momentos durante o mês de reunião de resultados, que a gente novamente aproximava o time. A importância da nossa cultura é uma cultura de resultado, né? Então, cada venda era vibrada com sinos, com grito de guerras, com toda a empresa vibrando por uma nova venda fechada. Cada nova implantação do CS, do pós-venda, era nova implantação fechada com vibração. Então, a gente entendeu que a empresa ela precisava ter uma cultura de resultados. Então, cada resultado alcançado, qualquer área que fosse, a gente vibrava em conjunto, era sino batendo, era grito de guerra sendo dito. Então, a gente entendia que esses ritos fortaleciam todos os dias. E, claro, a gente ficar o mais próximo possível de uma operação no dia a dia. Com um crescimento muito rápido, naturalmente, a gente consegue conhecer todo mundo e estar no detalhe de todo mundo. E aí, para isso serve os líderes, desculpa, né? Então, os gerentes, coordenadores, supervisores estavam lá para replicar tudo isso entre os seus times. Então, é a microcultura que ela deveria ser basicamente a mesma cultura no macro, né? Então, a gente tinha essa preocupação muito grande de ter ritos com frequência para reforçar a nossa cultura a cada momento. E ali um apoio de uma área de RH, né, que a gente chamava lá de gente de cultura, para poder fortalecer isso no dia a dia com todo o time. Então, era uma preocupação muito genuína nossa. Mas você falou uma coisa no começo que tocou muito o meu coração e eu concordo com você plenamente, queria exaltar isso. Da importância do líder dentro de uma organização, dentre outras coisas, mas fundamentalmente, uma coisa que você falou no começo aí, é a propagação da cultura. Perfeito. Porque a empresa ela vai crescendo, muita gente. Aí você tem os líderes, e através do líder que a empresa vai propagando a sua cultura. Porque a boa empresa, ela atrai o bom colaborador. Mas esse bom colaborador, ele pode querer sair da empresa por causa de um líder ruim. Com toda certeza. Normalmente acontece isso mesmo. Acontece muito isso. A empresa é boa, mas o líder é ruim. Então, é muito importante essa conexão que eu sempre gosto de fazer e não poderia deixar de fazer com você
sobre entre liderança e cultura. Meu amigo, passou muito rápido. Já, rapaz. Né? Eu sempre falo isso aqui, às vezes eu falo o sentimento aí de frustração, porque a conversa aqui é muito boa. É verdade. Mas eu agradeço demasiadamente a sua presença aqui, tá? E te dou aí um minutinho para suas considerações finais. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite. Acho que foi um prazer essa experiência aqui contigo de falar sobre assuntos que a gente gosta tanto de falar, né? Acho que faz todo sentido e agrega um valor aí, acho que, para o público. E acho que como consideração final é só ressaltar ali para você sobre transição de carreira, né? Tenta identificar ali, nesse momento que você de repente está passando por uma transição, de como se organizar melhor, como se planejar melhor e montar uma estratégia, né? Um planejamento estratégico da coisa, de onde você quer chegar. Visualiza isso com muita clareza e monta um plano para você cumprir esse teu objetivo. Acho que os sonhos, eles vêm para serem realizados, mas para ser realizado tem que ter um plano bem claro para isso. Então eu gosto muito de trabalhar com organização, com planejamento e com estratégia. Então minha dica basicamente é essa: se você é empresário ou empregado ou algo nesse sentido, você precisa montar um plano de onde você quer chegar e buscar cumpri-lo, né? Acho que o principal insight dessa nossa conversa poderia ser esse, por exemplo. Conversa ótima, muito obrigado, Eduardo. Forte, o Eduardo é empresário, mentor, né? Construiu uma startup de extremo sucesso junto com seus sócios, que é a Talos. Foi vendida pouquíssimo tempo depois para a TOTOS, né? Empresa de tecnologia. E uma conversa muito boa sobre educação financeira, né? Sobre fusões e aquisições, né? E fundamentalmente fica a mensagem desse papo aqui ótimo com o Eduardo, o papo da estratégia. E citando o próprio Eduardo, minha arma sempre foi a estratégia. Perfeito. Então fica a dica, um grande abraço a vocês, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.